Então, gente, dando continuidade aqui nos nossos métodos numéricos, nesse vídeo a gente vai falar de zeros de função ou raízes de função, né? Zeros de equações. Beleza? Então, vamos lá. Então, provavelmente vocês já viram essa função aqui em algum lugar, né? Então, menos b mais ou menos b ao quadrado, raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E provavelmente vocês usaram essa equação aqui para resolver, né, essa função aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, isso aqui é a famosa Bhaskara, né, o famoso Bhaskara, para encontrar as raízes de uma função do segundo grau. Certinho? Só que, beleza, aqui a gente tem um jeito simples de resolver, né? A gente tem um delta aqui para resolver como é que a gente faz para encontrar as raízes dessa função do segundo grau. Mas nem sempre as funções que a gente trabalha, né, como eu falei anteriormente, nem sempre as funções que a gente trabalha em situações reais são tão simples de se resolver, né, de forma analítica. Então, não basta eu substituir o x numa equação, substituir alguns resultados numa equação para que eu tenha a minha resposta. Geralmente eu preciso de um processo de várias tentativas, do método iterativo, para que eu chegue no meu resultado, né? Então, tendo isso em vista, existem alguns métodos para que a gente encontre as raízes de uma função de forma numérica. Mas, antes da gente falar dos métodos, vamos pensar o seguinte: será que eu quero saber só quando uma função é igual a zero? Geralmente não, né? Geralmente a gente também quer saber como é que aquela função se comporta em um certo momento. Então, eu quero saber quando que essa função atinge um valor tal, né? Qual é o x para que essa função chegue nesse valor. Então, nem sempre eu quero o x para saber quando a função é zero, né? Que nesse caso são as raízes. Às vezes eu quero o x para saber onde ela assume algum valor. Nesse caso, também a gente usa o método de descobrir raízes, só que a gente muda essa função fazendo uma subtração com esse resultado. Então, nesse caso, a gente substitui o f de x pelo valor que a gente quer chegar, e aí eu coloco todo mundo para um lado de uma função igual a zero, e essa é a minha nova função que eu vou encontrar a raiz, então eu vou chegar nesse resultado, beleza? E aí tem vários métodos da gente chegar, né, vários métodos numéricos para a gente chegar nas raízes. Provavelmente vocês já viram alguns. Hoje eu vou trazer um simples para que a gente consiga, né, resolver. Lembrando que o foco é a programação, então trouxe um método simples de achar raízes de função para que a gente consiga implementar de forma fácil. Então, esse método é o método da abscissão. O que é o método da abscissão? Então, o método da abscissão é alternativamente chamado de truncamento binário, divisão de intervalos na metade, ou método de Bolzano. É um tipo de método de busca incremental, no qual o intervalo é sempre dividido na metade. Se uma função muda de sinal no intervalo, calcula-se o valor da função em seu ponto médio. A estimativa da raiz, então, é então determinada como sendo o ponto médio do subintervalo no qual a mudança de sinal ocorre. Esse processo é repetido para obter as estimativas refinadas. Gustavo, eu não entendi nada. Beleza, então vamos desenhar. Então, vamos fazer um desenho aqui. Esse aqui era um desenho para integral. Vamos fazer um desenho mais simples aqui, ó. Então, vamos considerar o seguinte, né? A gente tem uma função, um gráfico aqui. Deixa eu aumentar 12. Então, vamos fazer um gráficozão aqui bem robusto. E aí, eu tenho a seguinte função. Eu tenho uma função que ela faz esse comportamento aqui, beleza? Então, o que acontece? Essa minha função aqui, deixa eu só, aí. Essa minha função aqui, ela em algum momento ela passa o eixo x, né? Então, em um momento, ela deixa de ser negativa e passa a ser positiva. E tem um momento que essa função vale zero. Então, a raiz da função é o valor de x, né? Então, tendo
o eixo x aqui na horizontal e y na vertical. A raiz da função é o valor de x que ela corta o eixo, o próprio eixo x, significando que o y vale zero ou a função é igual a zero. E a gente quer descobrir qual é esse x aqui, né? A gente só sabe que o y é igual a zero, mas qual é o x que faz o y ser igual a zero? O método da abscissão faz o seguinte: você vai definir um intervalo, né? Então, o início do meu intervalo é aqui. Deixa eu colocar como vermelho. Vou aumentar aqui um pouco. Beleza? Então, aqui é o início do meu intervalo. E aqui é o fim do meu intervalo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada onde que a função passa, né, em cada um desses momentos. Então, aqui, no meu início, a função está aqui, abaixo do eixo x. Então, quer dizer que ela é negativa. Aqui em cima, aqui no lado direito, ela está acima do eixo y. Então, quer dizer que ela é positiva. Beleza? Então, o que acontece? Ó, o método da abscissão, ele segue os seguintes passos. Escolha as aproximações inferior e superior para a raiz, de modo que a função mude de sinal no intervalo. Isso pode ser verificado garantindo que f de xa vezes f de xb seja menor que zero. Então, como é que funciona aqui? Eu faço o seguinte, eu pego a função aplicada em A, então aqui a gente viu que a função aplicada em A dá um número negativo, pego a função aplicada em B e ela dá um número positivo, a gente viu que ela está acima do gráfico. Então, se eu pego essas duas aplicações e multiplico uma pela outra, eu vou ter um número negativo multiplicado por um número positivo, o que vai dar um número negativo. Isso significa que nesse intervalo ela muda de sinal. Então, a gente está vendo aqui, a gente tem um resultado visual, a gente sabe que ela muda de sinal. Se ela muda de sinal, é um intervalo válido, quer dizer que tem pelo menos uma raiz ali. Beleza? A gente achou um intervalo válido. O que a gente faz em seguida? A estimativa da raiz é determinada por xr igual a xa mais xb dividido por 2. Então, eu vou achar o ponto médio desse intervalo aqui, né? Que seria, nesse caso, algo aqui assim. Beleza? Então, a gente teria esse ponto médio aqui. Né? Então, nesse caso, ele parece que é a raiz, mas eu posso, né, só por questões visuais, vamos falar que esse intervalo está mais para cá, assim. Beleza? Então, esse é o ponto médio. E aí, o ponto médio, achei o meu ponto médio. O que eu vou fazer logo em seguida? Faço os seguintes cálculos para determinar em qual subintervalo a raiz está. Então, se f de xa vezes f de xr menor que zero, a raiz está no intervalo inferior. Então, eu vou pegar o meu xb e substituir por xr. Então, vamos ver se está no intervalo inferior? Vamos ver. Ó. F de xa está aqui, abaixo de zero. F de xr está aqui acima. Se eu multiplicar os dois, eu tenho um número menor que zero. Então, a raiz está nesse intervalo. Então, eu vou atualizar o meu xb para o meu xr. Então, eu vou colocar ele aqui onde estava o meu xr, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Agora, eu fiz meu novo intervalo. Né? E aí, eu vou, novamente, achar o ponto médio desse intervalo. Esse ponto médio, eu vou multiplicar de novo. Então, vamos ver lá. F de xa. Vamos supor que ele está um pouco mais para cá. Então, f de xa está aqui abaixo de zero e f de xr também está abaixo de zero. Então, negativo vezes negativo dá positivo. Isso quer dizer que a raiz não está no meu intervalo inferior. Então, se ela não está no meu intervalo inferior, quer dizer que ela está no meu intervalo superior. Então, eu vou pegar xa e substituir para o meu xr. Beleza? E aí, novamente, eu pego o ponto médio e vou fazendo isso sucessivamente, né? Até que o meu intervalo vai diminuindo, até que eu chegue no valor onde eu quero. Então, eu vou chegando e eu vou definir o tamanho desse intervalo para que eu saiba que a minha raiz está naquele intervalo. Então, eu posso definir um intervalo de 10 elevado a menos 6, que eu tenho uma precisão numérica de 10 elevado a menos 6, que minha raiz é x, que eu cheguei no meu resultado, mais ou menos 10 elevado a menos 6. Isso geralmente é um intervalo bem aceitável nas condições reais, e aí a gente chega na raiz e chega no resultado do que a gente deseja. Beleza? Então, visualmente, é dessa forma que acontece, né, o processo. Então, ele vai diminuindo o intervalo. Então, vamos retornar aqui.
Só para a gente ver de novo, né? Vamos dar uma olhada no que acontece. Então, tenho o meu primeiro intervalo, XA, XB, e aí eu tenho XR, que é meu ponto médio. Logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, né? Atualizei aqui o XR só para questão visual. Eu vou conferir se minha raiz está entre XA e XR, XR de raiz, né, ponto médio, a minha estimativa da raiz vai estar no ponto médio desses dois pontos. Se ela estiver nesse intervalo, né, quer dizer que se eu multipliquei f de XA vezes f de XR, eu tive um valor negativo, isso quer dizer que eu tenho uma troca de valor, troca de sinais, logo minha raiz vai estar nesse intervalo. Então, eu atualizo para cá. Beleza? E aí, o que acontece? Pego meu ponto médio de novo, confiro se está no primeiro intervalo ou se está no segundo, atualizo de novo e vou diminuindo até que a gente chegue numa aproximação considerável do nosso resultado. Beleza? Então, essa é a forma gráfica da gente chegar, como o método da abscissão funciona. Vamos ver como ele funciona de forma numérica. Vamos trazer isso para o Python. Então, como é que a gente faz para trazer isso para o Python? Vamos trazer o seguinte. Vamos determinar uma função. Então, vou determinar aqui def g de x, só para a gente variar um pouco, e vou chamar y igual a 10x mais 5. Então, uma equação da reta, não, tranquila. Return y. Beleza? Então, vou rodar aqui. Ah, tá. Eu tenho que colocar o vezes aqui. Beleza, então eu vou ter meu y, minha função, e agora vamos fazer o nosso método da abscissão. Como é que ele funciona? Então, novamente, a gente vai definir o limite inferior e limite superior. Então, vamos lá, vamos fazer xa igual o limite superior. Vamos pedir para o nosso usuário colocar. Então, input, qual é o limite inferior? E aí eu vou fazer de novo um xb. Vamos fazer um xb aqui. Qual é o limite superior? Beleza? Então, xa, xb. Vamos fazer em seguida o seguinte. Agora, eu quero a seguinte condição. Eu vou pedir para atualizar esse intervalo caso eu não tenha uma raiz ali. Então, se o meu primeiro intervalo não for válido, eu vou pedir um intervalo de novo. Então, enquanto g, né, a função g que eu fiz ali, aplicada em xa, vezes g aplicada em xb, enquanto ela for maior que zero, quer dizer que não tem raiz ali no intervalo. Se eu multipliquei os dois, ou os dois são negativos, ou os dois são positivos, por isso deu um resultado positivo. Isso quer dizer que não tem raiz, então eu vou pedir para ele atualizar esse intervalo. E aí eu vou printar. Não há raiz nesse intervalo. Tente novamente. E aí eu vou pedir de novo um novo intervalo dentro da minha estrutura de repetição. Então, atenção aqui à indentação. Beleza. Agora a gente já tem o nosso processo de conferência, né? Se nossa raiz está no intervalo válido. Se não tiver no intervalo válido, eu vou pedir novamente e esse intervalo vai ser atualizado até que a gente chegue num intervalo que haja uma raiz, e aí a gente consegue trabalhar em cima. E aí o que acontece em seguida? A gente precisa agora fazer o seguinte. Eu vou fazer o processo de repetição. E aí a minha condição, lembra agora que eu não sei quantas vezes eu vou fazer isso, né? A minha condição não é mais um intervalo, não é um intervalo definido. Eu quero repetir enquanto o meu espaço entre xa e xb for maior que 10 elevado a menos 6, que foi o meu critério de exatidão. Então eu quero um intervalo tão pequeno que eu consigo confirmar que a minha raiz está ali no meio. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar enquanto while xa menos xb for maior
que 10 elevado a menos 6. Então, XA menos XB, não, XB menos XA, porque o XB é maior que XA. Então, se isso aqui for um número negativo já de primeira, isso aqui já não vai valer, né? Então, XB menos XA tem que ser menor que 10 elevado a menos 6. Quando a gente faz isso, agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso achar o ponto médio entre esses dois. Então, eu vou colocar XR igual a XA mais XB dividido por 2. E aí eu vou fazer a minha condição, que é para conferir onde que essa raiz está para eu fazer meu incremento. Se eu vou diminuir do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Então, if G aplicado em XA vezes G aplicado em XR for maior que 0, se é maior que 0, isso quer dizer que não tem raiz nesse intervalo, então eu vou atualizar o meu valor de XA para que ele seja XR. Então eu vou pegar, falar que não está no primeiro intervalo, então eu vou anular o primeiro intervalo, substituindo XA por XR. Então, se ele for maior que 0, XA igual a XR. Beleza? Caso contrário, else. Caso contrário, isso quer dizer que está no primeiro intervalo, então eu vou pegar o XB e transformar igual a XR. Então, XB igual a XR. Beleza? E aí, com isso, eu tenho aonde eu vou achar minha função, e aí eu vou pedir para ele imprimir na tela só para eu saber qual é a minha função. Então, qual é a minha raiz. Então, vou pedir para ele printar XR. Então, vamos dar uma olhada. Então, vou rodar aqui e vou rodar esse aqui também. Então, qual é o limite inferior? Vamos tentar 0 e 1. Entre 0 e 1 não tem raiz, então tem que tentar de novo. Então, vamos tentar menos 10 e 10. O que aconteceu? Ele imprimiu XR todas as vezes. Por que ele imprimiu XR todas as vezes? Porque ele está identado aqui, ele está dentro da minha estrutura de repetição. Então, o que eu faço? Volto aqui, vou rodar de novo. Vamos lá. Menos 10 e 10. E eu tenho que a raiz da minha função é menos meio, aproximadamente, né? Beleza. Se eu quiser uma função mais complexa, vamos ver uma função diferente. Se eu quero saber, na verdade, em vez de eu saber o valor que g de x é igual a 0, eu quero saber qual é o momento que g de x é igual a 17. Vamos ver em que momento que y é igual a 17. Para saber disso, eu precisaria igualar aqui, né? Então seria 17. E aí, matematicamente, eu precisaria pegar esse resultado, né? E passar para o outro lado, como negativo. E aqui seria 0. Só que o 0, a gente sabe que já é o processo que a biseção faz, então posso chamar de y. Então, para eu saber o valor, basta eu subtrair aqui para saber qual é o valor que a função, qual é o valor de x para que a função 10x mais 5 assuma o valor 17. Então, vou rodar aqui. Vamos tentar de novo, menos 10, 10. Então, 1.19. Então, se eu substituir 1.19 aqui na minha função, quer dizer que y igual a 17. Beleza? Então, esse é o método da abscissão. Existem outros métodos que convergem de forma mais rápida, o método de Newton-Raphson, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu quis trazer esse mais simples, porque ele é mais fácil de implementar e a gente consegue focar na nossa programação. Beleza? Uma das limitações do método da abscissão é o seguinte: a gente viu que nesse caso aqui ele funciona muito bem, né? Então, nesse caso aqui, o gráfico cruza a linha uma vez só, ele funciona bem. Mas ele tem uma problemática que é quando ele acontece da seguinte forma aqui. Por exemplo, se ele cruza o gráfico duas vezes, a gente pode cair no seguinte problema. Se eu escolho meu intervalo aqui, opa,
Se eu escolho meu intervalo aqui, aplico o f de xa, dá um número positivo. Aplico o f de xb, dá outro número positivo. Pelo algoritmo que eu criei, ele vai informar que não tem uma raiz aqui, mas visualmente a gente sabe que tem duas raízes. Então, o método de abstração ele tem essas limitações desses tipos, por isso eu recomendo que, se vocês tiverem interesse, procurem outros métodos que são mais ágeis. Isso aqui foi mais para trazer para vocês aplicações, a gente vai ver aplicações do método de abstração na próxima aula na engenharia, mas é bom ficar ciente dessas problemáticas que ele pode ter, beleza? Então ele tem as suas limitações, apesar de ser um algoritmo bom, ele tem as suas limitações, beleza? Então, aqui a gente encerra a parte do método da abstração. Na próxima aula a gente vai falar um pouco de pesquisa operacional. E aí, anotem a dúvida de vocês para a gente tirar assim que possível, beleza? Então, um grande abraço e tchau, tchau.